tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação para você que acompanha em todo o Brasil pelas Rede Boa Vontade de Rádio, quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Você também no aplicativo Boa Vontade Play, no canal da Religião Divina no YouTube. Estamos juntos neste dia 31 de maio, Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo. E a gente sabe que a pandemia da Covid-19 tem agravado quadros como o estresse, como ansiedade, insônia, depressão. E isso tem tido um impacto muito direto na vida dos tabagistas. Muitos, mesmo querendo parar, nesses momentos de estresse, de tensão, acabam aumentando o uso do cigarro ou tendo uma recaída. No Brasil, esse aumento do consumo foi de cerca de 34%, de acordo com pesquisas da Fiocruz. Se você conhece alguém que enfrenta esse desafio, ou se você está enfrentando esse desafio, hoje a gente vai entender, a partir das dúvidas que chegaram da nossa audiência, sobre o apoio espiritual no tratamento e na superação do tabagismo. Você pode mandar sua pergunta para a gente, inclusive sem se identificar, se assim você achar melhor. O telefone é o 0310 07 940, ou você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. E o nosso convidado hoje é o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alain Mateus. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, Isabela, e a você que nos acompanha. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos buscar essa estrutura de fortalecimento no Divino Mestre para que as pessoas e as famílias, os amigos, a rede de apoio em torno ajude a cada um que passa por essa situação a vencer o desafio da dependência do cigarro. Bom, irmão Alain, a gente começa com uma pergunta que chegou do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da Cláudia Soares. Ela escreveu assim para a gente: as coisas estão muito complicadas na minha vida. Desde o ano passado só pioram e toda essa situação tem me deixado muito tensa e com vontade de fumar. Eu quero parar, mas como ter força interior diante de tudo isso? Minha irmã Cláudia, a gente tem a certeza de que você vai vencer as suas lutas sob o amparo do Cristo de Deus, a força interior que você tem dentro de si, inclusive o desafio da dependência do tabaco. Quando é feito, minha irmã, o uso de determinada substância química, é ativado no cérebro um mecanismo chamado de sistema de recompensa, que quando essa substância é utilizada, o cérebro associa a droga como algo que vai te tirar a mente dos estados de ansiedade, de medo, de preocupação. E quando isso acontece, aí você passa por um determinado sofrimento, por determinado desafio, a mente, o cérebro manda uma mensagem que a utilização da droga pode te tirar daquele estado negativo em que a mente, em que o cérebro se encontra. Porém, no caso da droga, a ativação desse mecanismo de recompensa no cérebro é algo artificial, extremamente passageiro, que pode levar a um consumo, a um volume maior de consumo daquela substância química, conduzindo o dependente a um estado, a um quadro de dependência muito agravado, que afeta as suas funções espirituais, mentais, emocionais, físicas, familiares e sociais. Por isso é muito importante, minha irmã, o seu fortalecimento, o seu abastecimento espiritual e emocional para resolver essa situação. E no âmbito dessa fortaleza em Deus, a gente destaca a você a página 329 do livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, em seu volume 1º, no subtítulo Resista ao Desespero, onde nos esclarece o irmão Paiva Neto. Resista, pois, ao desespero. Resista. Apele sempre para Jesus que disse, abre aspas, eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, fechar aspas. Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18, e segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. E ele, Jesus,
virá ao seu amparo infalivelmente, mas lhe dará socorro conforme o seu merecimento. Portanto, não pare, trabalhe, faça-se lição dos mais velhos, abrir aspas. Cérebro desocupado é oficina de Satanás, fechar aspas. Quanto mais os seres humanos vencerem as dificuldades presentes, mais se fortificarão para suplantar as dores, principalmente nas horas apocalípticas que já estão forçando a frágil porta do mundo desatento. Entretanto, que o temor do futuro não faça parte dos cristãos do novo mandamento de Jesus, não faça parte do dicionário dos cristãos do novo mandamento de Jesus. Abrir aspas. Quem não deve, não teme, fechar aspas. A esperança é imortal. Jesus é a esperança, louvado seja o divino chefe. A importância, minha irmã, como o irmão Paiva destaca neste trecho, de resistir ao desespero nos momentos de dor, apelar sempre para o Cristo de Deus que virá ao seu amparo infalivelmente e fazer a sua parte, inclusive na busca dos tratamentos médicos materiais para que você consiga vencer o desafio da dependência do tabaco e assim ampliar a sua sintonia com a espiritualidade superior, recebendo ainda mais forte, de maneira mais ágil, as intuições que vêm de Deus, inclusive para que a irmã solucione os desafios enfrentados em sua existência. E aproveite, faça o uso do poder da oração, da utilização diária da água frutificada. Continue acompanhando sempre a comunicação 100% Jesus, que traz diariamente aos nossos corações mensagens de força, de integração em Deus, inclusive envolvendo o seu nome na poderosa corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade e participando das ações da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que na pandemia estão sendo promovidas de maneira digital. Inclusive, aqui teremos daqui a pouquinho transmissão diretamente da Igreja Familiar número 1 da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, da cruzada, do novo mandamento de Jesus no lar. Igreja Familiar esta que está sob a responsabilidade do casal Paiva-Neto, um momento de muita força para o seu coração. E dessa maneira, minha irmã, com fortalecimento espiritual e emocional, você vai substituir a droga como gatilho para ativar esse mecanismo de recompensa cerebral por outro fator. Vai substituir pelo fator da satisfação em realizar uma prece, da felicidade em promover a sua renovação diária no bem, da força em realizar uma atividade voluntária por alguém que passe por um desafio, ajudar alguém que sofre, o exercício de uma atividade física, o exercício de um dom artístico ou musical que você possua e que te traga satisfação verdadeira, sem as consequências danosas do uso do cigarro. Nós, pregadoras, pregadores ecumênicos da religião divina, estamos à disposição para que a irmã efetive, e todos que estão nos acompanhando, efetivem com o suporte espiritual e das pessoas à sua volta, essa vitória no Divino Mestre. Muito obrigada, irmã Alain Mateus, trazendo essa orientação, a resposta, o esclarecimento da religião divina, a dúvida da Cláudia Soares, de Belo Horizonte. Aqui a gente agradece também por ter confiado a nós, as PRE de Boa Vontade de Comunicação, a religião do amor universal, essa questão tão íntima, né? A gente recebeu também a pergunta, irmão Alain, do Marcos Vinícius Novaes. Ele é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e escreveu assim: Eu estou sem fumar faz 2 anos. E por já ter esse tempo todo, achei que nunca mais voltaria a sentir vontade. Mas nesse mês eu quase tive uma recaída. Eu tive que me controlar muito para não comprar um maço. Então eu queria saber, essas crises, elas podem ter a ver com espíritos obsessores? O que eu posso fazer para seguir firme, sem voltar ao vício? Meu irmão Marcos, grato pela sua pergunta, parabéns pela boa vontade em se manter distante do cigarro. Nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo que somos tentados exteriormente por alguma fragilidade interior que exista ainda dentro de nós. Portanto, se existe a atuação externa de espíritos atrasados, isso é sinal de algo que precisamos trabalhar interiormente, para que não fiquemos mais à mercê de espíritos ainda em ignorância ou à mercê das próprias vontades, quando essas vontades não nos conduzem a algo que nos faça bem, pelo contrário, algo que nos traga prejuízos. E a dependência do tabaco,
é uma doença crônica que estará sempre presente no seu organismo, mesmo quando você estiver em períodos de remissão, sem o uso do cigarro, por exemplo. Portanto, é muito necessário que você se cuide, meu irmão, espiritual, mental, emocionalmente, fisicamente, de acordo com os ensinamentos do Cristo de Deus, da oração e da vigilância, ou seja, da prece e do trabalho por sua renovação no bem. No seu caso, se manter distante de lugares ou de pessoas que reacendam em você a vontade de utilização do cigarro e fazer o exercício da prece, da meditação, do uso diário da água frutificada. Músicas elevadas nos ajudam muito a uma conexão espiritual com o seu anjo da guarda, por exemplo. O estudo ecumênico, fraterno dos ensinamentos do Cristo de Deus, esse aprendizado espiritual que vai elevar a sua vibração, lhe manter numa sintonia elevada dos pensamentos, dos sentimentos, do que você está pensando, para que você consiga lidar de maneira equilibrada, sábia com seus desafios, sustentar a confiança no Cristo de Deus e, portanto, a confiança de que você vai vencer definitivamente esse desafio da dependência do cigarro. No aspecto emocional, é muito importante que você se mantenha distante de sentimentos ou trabalhe muito bem quando surgirem sentimentos de tristeza, de medo, de ansiedade, de frustração, pois se estes sentimentos vierem e não forem muito bem trabalhados, eles podem se transformar em gatilhos que despertem novamente em você a vontade de utilização do cigarro. Por isso é importante a busca do tratamento médico material, de um terapeuta, de um psicólogo, para que isso lhe ajude também no equilíbrio e no fortalecimento emocional. E para ampliar a sua conexão com o Cristo de Deus, ampliando e muito as perspectivas de vitória no seu destino, na sua vida, a gente destaca a página 97 do livro A Esperança Não Morre Nunca, no subtítulo Confiança no Salvador, onde o irmão Paiva lhe dedica com certeza essa fortalecedora mensagem. Ele diz: não podemos, entre aspas, morrer na praia por causa de titubeios, após atravessarmos a fortes braçadas oceanos turbulentos. Urge que mantenhamos firmemente a nossa confiança no Salvador Jesus, que em hipótese alguma mentiu, nem se deixou enfraquecer. Como tantas vezes exclamava o irmão Alziro Zarur, abre aspas, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus, fechar aspas. Qualquer circunstância da sua vida, meu irmão, inclusive se bater uma vontade de reutilização do cigarro, pense logo em Jesus, pense logo no seu anjo da guarda e nessas palavras do irmão Paiva Neto, no livro A Esperança Não Morre Nunca. Quantos oceanos turbulentos você já ultrapassou para vencer essa dependência? Então continue mantendo a sua confiança no Salvador Jesus, que o estimulará e o conduzirá a outras grandiosas vitórias no bem. Inclusive, a gente sugere a você e a todos que estão na sintonia e querem vencer a dependência de qualquer espécie de droga, a leitura diária das páginas do livro A Esperança Não Morre Nunca, que trazem equilíbrio e fortalecimento para todas as almas e todos os corações. Você ainda não tem? Entre em contato conosco, 0310 07940 ou acesse amazon.com.br. E a gente traz também, irmão Alain Mateus, a dúvida de um ouvinte que preferiu não se identificar, e a gente respeita sempre esse direito. Você pode, inclusive, encaminhar as suas questões, fazer esse pedido à nossa produção para que não seja identificado. E essa pessoa assim nos escreveu: dizem que os anjos da guarda estão sempre com a gente e podem ajudar em todos os momentos. Quem quer se livrar do cigarro pode contar com essa ajuda também? É que meu marido fuma e isso incomoda muito a mim e também às crianças. Daí, queria apelar para o anjo dele. Será que funciona, mesmo que não seja ele fazendo a prece, irmão Alain Mateus? Sim, minha irmã, que preferiu não se identificar, funciona assim porque através da sua mentalização, da energia, da vibração, do canal do pensamento que você fornece, o anjo da guarda do seu esposo se aproximará e poderá ajudá-lo ainda mais a vencer essa questão. Mas é importante, minha irmã, que no decorrer do tempo,
o seu esposo também se conscientize do amparo espiritual e possa também buscar o amparo do seu anjo guardião. No Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 19, num dos versículos infalíveis do Divino Mestre, Jesus nos diz, abre aspas, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Fechar aspas. Então, quanto maior o número de pessoas na Terra concordando sobre algo que precisa ser alcançado no bem, mais Deus pode aproximar essa vitória dessas pessoas e da sua família, portanto, minha irmã. Então é interessante que além de vibrar pelo anjo da guarda do seu esposo, você vibre para que vocês tenham momentos em que você consiga conversar com ele, esclarecer, demonstrar apoio, jamais criticar, jamais condenar ou julgar, porque isso pode afastar o seu esposo de si, afastar o amparo espiritual do bem que está buscando ajudá-lo da mesma forma que você e a sua família estão. Então, conversas fraternas de amparo que conscientize o seu esposo das consequências espirituais e materiais danosas que ele está trazendo para si, para dentro do seu lar, para a sua família, para que, por conseguinte, ele possa manifestar essa vontade de buscar o amparo para vencer essa situação. Buscar o seu anjo da guarda, se fortalecer espiritualmente, com o apoio de vocês encontrarem o tratamento médico necessário para que ele alcance a vitória ante a dependência do cigarro e com todo mundo concordando em casa, trabalhando nessa direção, naturalmente que o Pai Celestial aproximará de uma maneira ainda mais ágil essa vitória do destino de você e da sua família. E por falar na força da prece, na força do pensamento dirigido aos amigos da espiritualidade superior, até porque aprendemos com o irmão Paiva Neto na religião divina que quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, neste mantra sagrado da religião do amor universal, a gente destaca as palavras do amigo da espiritualidade superior, Dr. Bezerra de Menezes, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a Religião Divina, no livro Páginas de Esperança, Espiritualidade, Família e Evangelho Apocalipse de Jesus. Página 99, no subtítulo A Força de Atração do Pensamento. Nos diz o irmão Bezerra. Ao pensarmos, já atraímos. Por isso as conversas edificantes traduzem os anseios de nosso coração. O pensamento é comparável a um grande ímã, daí a necessidade da vigília, da atenção. Toda expressão mental resulta numa formação já do outro lado, no mundo espiritual. Então, olha a importância do pensamento dirigido à vitória, dirigido aos amigos da espiritualidade superior, do maior número possível de pessoas dentro de um lar ou do ambiente de trabalho e assim por diante, a toda a humanidade, e o impacto das conversas fraternas que traduzem os bons anseios no coração, minha irmã, para que você arrebanhe todo o amparo na terra e o amparo do mundo espiritual para ajudar o seu esposo a vencer essa situação. Tenha certeza de que vocês alcançarão. Nós, missionários da religião do amor universal, estamos à disposição para momentos de oração, de conversa, de estudos ecumênicos dos ensinamentos do Cristo de Deus, os encaminhando a esse fortalecimento, ao discernimento espiritual e a essa vitória. Entre em contato conosco pelos meios digitais, o atendimento nesse período da pandemia. O código é o 11 99 831 8195. E a gente lembra também que esse espaço em que a Religião Divina responde às suas dúvidas vão ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras aqui no Comando da Esperança, sempre entre 10h25 e 10h30 da manhã. E você pode sempre mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, código diário 11 99831 8195 ou ligando 0310 07 940. A gente agradece a participação do pregador ecumênico da Religião Divina, irmão Alain Mateus, com a gente. E agora você segue com a programação local, com a corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.